Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estamos no 16º dia do nosso seminário de vida cristã. Uma caminhada longa que estamos fazendo, que já estamos nos aproximando do fim. E no dia de hoje, a palavra de Deus vai nos exortar a ter uma vida de fé alicerçada na palavra de Deus, que nos faça ter autonomia na vida. Uma vida de fé que nos faça sempre levantar a cabeça, erguer os olhos e não desanimar. Não desanimar jamais diante das situações. São Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 1, versículos 17, diz que o justo viverá pela fé. O justo é aquele que foi justificado por Jesus Cristo, que foi tornado justo por Jesus Cristo. Esse é o justo. Ninguém é justo por si mesmo. Ninguém é justo pelas suas próprias obras. Mas é Cristo que nos justifica. É Cristo que nos dá condições de sermos diante de Deus aqueles homens e mulheres que Deus criou, do modo como Deus criou. Aquele que foi justificado por Cristo vive pela fé. Mas o que é viver pela fé? Em primeiro lugar, viver pela fé é acreditar em Deus. Acreditar que Deus é o pastor, que Ele é o nosso pastor, e se Ele é o nosso pastor, nada nos faltará. Ele não deixa nada faltar. Ele dá a cada dia o pão nosso de cada dia. Ele dá a cada dia aquilo que nós precisamos. A cada dia, diz Jesus no Evangelho, basta o seu cuidado. Então, viver pela fé, em primeiro lugar, é acreditar nesse Deus que cuida de nós e que não deixa nada faltar. O Senhor é meu pastor e nada me faltará, diz o Salmo 22. Em segundo lugar, viver pela fé é acreditar que tudo que acontece concorre para o nosso bem. De São Paulo na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 28, que tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. Então, o segundo ponto para viver pela fé é acreditar que, aconteça o que for, tudo vai redundar no nosso bem, no nosso proveito, na nossa salvação. Não importa o que aconteça, Deus será sempre o vitorioso e Deus transformará todas as coisas para que nós sejamos abençoados, para o nosso bem. Deus, de tudo que acontecer, Ele tirará um bem para nós. Tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. Viver pela fé é saber que nós, graças a Jesus Cristo, somos mais que vencedores. E somos mais que vencedores porque Deus nos ama. Deus nos ama. Deus não deixa nada faltar. Deus cuida de nós. Por isso somos mais que vencedores. Como diz a carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 8, versículo 37. Vamos ler como está aqui na palavra. Romanos 8, 37. Vale a pena pegar. Mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores pela virtude daquele que nos amou, pela ação daquele que nos amou. Em tudo, somos mais que vencedores, graças a Cristo que nos amou. Ou seja,
Quando diz aqui em virtude daquele que nos amou, significa, se Cristo nos ama, nós somos mais que vencedores. É essa a certeza que nós temos que ter. Se somos amados por Cristo, somos mais que vencedores. Em Ezequiel, no capítulo 34, versículo 11 a 17, o Pai revela que Ele é o pastor, que cuida da ovelha, que procura a ovelha que se perde, que trata dos ferimentos da ovelha que está ferida, que apacenta a todos, que faz as ovelhas repousar. O Pai é quem faz tudo isso, porque Ele é o pastor. E Jesus no Evangelho, em Mateus 11, versículos 28 a 30, nos diz: vinde a mim, vós todos que estáis cansados e abatidos sob o peso de vossos fardos, e eu vos darei descanso. Mateus 11, 28 a 30. Vinde a mim, vós todos que estáis aflitos sob o fardo, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós e recebei minha doutrina, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis o repouso para as vossas almas, porque meu jugo é suave e meu peso é leve. Jesus diz assim: vinde a mim, vocês todos que estão cansados, que estão abatidos, que estão atribulados. Vinde a mim, eu darei repouso a vocês, eu darei descanso a vocês. Vinde a mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e meu peso é suave, e meu fardo é leve. Basta ser como Jesus, manso e humilde de coração, para que a nossa vida também seja leve. Ser como Jesus é viver com mansidão, sem querer vingança, desforra, sem querer mostrar que a gente está sempre certo, sem querer impor as nossas verdades ao outro, sem querer resolver o problema dos outros, sem querer que as pessoas façam o que a gente acha que elas devem fazer. Mas, pelo contrário, ser humilde como Jesus, né? Viver a humildade de Cristo, e Cristo, por ser humilde, ele foi até o fim. De São Paulo, ele se humilhou até a morte, e morte de cruz. Mas depois o Pai o ressuscitou, e o Pai o exaltou. Muitas vezes a gente perde a vida inteira querendo ser o certo, querendo ser o bom, querendo que as pessoas nos valorizem, querendo que as pessoas façam o que a gente acha que elas devem fazer, querendo viver a vida dos outros e querendo resolver o problema que é dos outros. E aí a gente só sofre. A gente só sofre. É preciso ter um coração manso e humilde como o de Jesus, que tem fardo leve. Todas as vezes que a gente quer resolver o problema dos outros, que a gente quer impor as nossas verdades, que a gente quer sempre ser valorizado, quer ter razão em tudo, a gente fica pesado. Cristo é aquele que nos torna leve. Quer levar a túnica? Tome também a capa. Me dá um tapa no rosto, eu lhe ofereço outro. Deus tome conta, né? Quem tem Cristo no coração tem fardo leve. Tem fardo leve, e isso é viver de fé. Confia no Pai. Então aconteça o que for, não abala. Enfrenta. Tem gente que fica o tempo todo ali, sofrendo, chorando, choramingando, como criança mimada. Tudo está ruim, sempre tem uma palavra negativa, sempre está ali mal-humorado, sempre está ali triste, ranzinza, rancoroso. Cristo tem fardo leve, e o cristão, se vive como Cristo, também tem fardo leve. O cristão é chamado a ser como Cristo, ter fardo leve,
Se sua vida está pesada, entregue a Cristo tudo e seja como Ele. Sempre que a nossa vida estiver pesada é porque alguma coisa a gente está carregando que não é para carregar. Se a gente só carregar o que Cristo carregou, a cruz de cada dia, vai ficar leve. Por mais pesada que seja a cruz, quando é de verdade a cruz, a gente consegue carregar. Se não está fácil de carregar, e se a gente não está conseguindo e quer entregar os pontos, é porque a gente está carregando coisa demais além da nossa cruz. A cruz já é difícil, já é pesada. Imagine se a gente coloca mais coisas em cima dela. Cristo só conseguiu carregar a sua cruz até o fim sem desanimar, porque ele renunciou a tudo, até a própria roupa foi tirada dele. E assim é que ele consegue carregar a cruz até o final. Por isso que ele ensina, quem quiser ser meu discípulo, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Porque se você fica querendo carregar coisas além da cruz, você não consegue. Precisa renunciar. Renunciar ao desejo de estar certo, renunciar ao desejo de que as pessoas façam o que a gente quer, renunciar ao desejo de ser aplaudido, renunciar ao desejo de ser amado, de ser querido, de ser desejado, renunciar ao desejo de obrigar as pessoas a ser como a gente, renunciar ao desejo de querer controlar a vida das pessoas, renunciar ao desejo de querer que o futuro seja como a gente pensa. Tem gente que não consegue nem dormir mais de tanta ansiedade, porque está querendo controlar o futuro, quando na verdade não controla nem o presente. Cristo tem fardo leve. E tem fardo leve porque ele é manso e humilde. Quando os soldados chegam para prender Jesus, o que é que ele faz? A quem vocês estão procurando? Aí eles dizem a Jesus, o Nazareno. Ele diz, sou eu. Será que a cruz era fácil para Cristo? Não. Jesus teve tanto medo que ele suou sangue. Mas na hora ele não foge. Ele levanta a cabeça. Isso é viver de fé. Tem muito cristão por aí que entrega com tudo os pontos e não consegue ter entusiasmo na vida. A vida é difícil. Se você está na igreja e acha que a vida é fácil, você está enganado. A vida é difícil, mesmo com Deus. A vida é difícil, mas com Deus nós conseguimos. Com Deus nós conseguimos ir até o final. Com Deus nós conseguimos ir além. Com Deus nós conseguimos. Com Deus nós conseguimos. Cristo levantou a cabeça. Não entregou os pontos. E nós também podemos fazer assim. Levantar a cabeça e não entregar os pontos. Aconteça o que for, erguer a cabeça, ter coragem. O cristão tem que ser corajoso. Não pode ser uma pessoa que com tudo se entrega, com tudo desanima, com tudo... Não, quem tem que desistir é quem não tem fé em Deus, mas quem tem fé em Deus, que acredita na palavra de Deus, sabe que nada falta a quem busca Deus. Tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. Que somos mais que vencedores, porque Deus nos ama. Meu irmão, viver da fé é saber que Deus escuta a nossa oração. Deus escuta aquilo que nós falamos na oração. Lucas 11, capítulo 11, versículos 9 e 10 nos diz assim: Pedi-vos será dado, buscai e achareis, batei e vos será aberta. Porque todo aquele que pede recebe, e aquele que procura acha, e ao que bater, a porta se abrirá. Todo aquele que pede recebe. Precisa acreditar nisso. E Marcos capítulo 11, versículo 23, Jesus nos ensina
a importância da oração e a importância da fé na oração. Diz assim: em verdade vos declaro, todo o que disser a este monte, levanta-te e lança-te ao mar, se não duvidar no seu coração, mas acreditar que sucederá tudo o que disser, obterá esse milagre. Tudo que você ordenar com fé, sem duvidar no coração, você consegue. Isso é o poder da oração. E por que isso acontece? Porque tudo é possível ao que crê. Marcos capítulo 9, versículo 23. Tudo é possível ao que crê. Meu irmão, ter fé é saber que nada é impossível para Deus. O anjo diz isso a Maria. Lucas 1, 27. Nada é impossível para Deus. E diante dessa mensagem do anjo, Maria diz: eis aqui a serva do Senhor. Ela tem atitude de fé. Ter fé é acreditar que, mesmo que de tarde venha o pranto, a felicidade voltará de manhã. Agora eu posso estar sofrendo, agora eu posso estar chorando, mas amanhã de manhã a alegria volta. O Salmo 29, 6 diz isso. Se à tarde vem o pranto nos visitar, de manhã nos virá saudar a alegria. E no Salmo 125, Salmo 125, versículo 5, diz assim: os que semeiam entre lágrimas colherão com alegria. Na ida, espalham as sementes chorando, mas depois voltarão com alegria carregando seus feixes. Pela fé nós conseguimos fazer isso. Mas é preciso, meus irmãos, ter atitude de fé, como a Virgem Maria. A Virgem Maria, diante do anjo, não ficou ali se esquivando, não. Ela teve atitude, ela disse: eis aqui, ela entregou a vida. Atitude de fé é você erguer a cabeça, erguer os olhos. Aconteça o que for, você não desanima. Você não desanima, cristão não desanima em momento algum. Tem problema, tem tribulação, tem dor, tem morte, tem adultério, tem traição, tem tudo na vida. Mas ele não desanima. Ele resiste. Ele ergue a cabeça. Ele não fica reclamando, murmurando, falando mal, encontrando culpados, se sentindo a vítima. Não, ele olha para a vida, ele diz: está difícil, mas em Cristo eu consigo. Por que eu consigo? Porque Cristo faz novas todas as coisas. 2 Coríntios 5,17, todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Jesus, no livro do Apocalipse, diz, Apocalipse 21:5, eis que eu renovo todas as coisas. E ao final de tudo, quando tudo terminar, já não haverá mais lágrima, pranto, já não haverá mais luto, nem grito, nem dor, porque Cristo enxugará toda lágrima dos nossos olhos. Meus irmãos, a carta aos Hebreus nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé é uma certeza a respeito do que não se vê. A fé é uma certeza a respeito do que não se vê. Quando nós temos fé, nós não duvidamos, mesmo que a gente não veja. E do interior da gente jorra o rio de água viva, que é o rio do Espírito Santo. E esse rio do Espírito Santo jorra porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito que nos foi dado. Por isso a esperança não decepciona. Romanos 5:5. A esperança não decepciona. Porque o amor de Deus, o Espírito Santo, foi derramado em nossos corações. Quando a gente tem fé, quando a gente tem atitude de fé, a gente tem esperança, esperança em dias melhores, esperança de cura, esperança de conseguir resolver os problemas, esperança de que amanhã seja melhor do que hoje, esperança de que a vida mude.
porque o Espírito dentro de nós faz jorrar esse rio de água viva, que é um rio de esperança, de confiança e de coragem. Jesus diz nos Atos dos Apóstolos: esperem em Jerusalém o cumprimento, porque descerá sobre vós uma força, que é a força do Espírito Santo. O Espírito Santo, quando a gente tem atitude de fé, ele vem de dentro, ele nos dá um ânimo, ele nos dá uma força. Então, meu irmão, não desista. Aconteça o que for, não desista. Coragem, confia no Senhor. Diz o Salmo: tende ânimo, tende coragem, espera no Senhor, confia no Senhor, porque o Senhor não decepciona a quem nele espera. Pegue o seu roteiro de oração, reze com calma, faça todo o roteiro e amanhã a gente se encontra em mais um dia do nosso seminário. Shalom do Pai.